Então, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a nossa disciplina de microserviços de tecnologias em ambientes web. É a optativa 2, né, agora no segundo semestre de 2020, começando em agosto já. E nós vamos trabalhar. É um prazer estar com vocês e vamos desenvolver essa disciplina aí com essa característica de estarmos online, o que para mim não é uma dificuldade. Eu não sei vocês, mas eu estou achando até melhor para nosso curso, principalmente para nós que trabalhamos com computadores. Claro que tem um laboratório. Quem não tem computador vai estar com dificuldades. Estou falando que se você tiver um computador na mão, acesso a um computador em casa, notebook, você consegue aproveitar, caso você discipline os seus horários, cumpra as metas, faça a organização do tempo e não deixe tudo para a última hora. Então eu acho que se você fizer isso, você vai estar cumprindo aí as suas obrigações estudantis para com todos os professores, tá? Basta organizar, você já tem esse tempo flexível. Eu estava falando para outra turma que no presencial você tem oficialmente 4 horas de aula, a gente sabe que é menos, e na prática você tem o quê? Você tem que chegar, muitos chegam de ônibus, depois vão embora de ônibus, às vezes, professor, deixa eu ir embora mais cedo porque o ônibus tal, e isso e aquilo, e então você acaba perdendo um certo tempo aí. Então, aqui você tem uma aula, um momento síncrono de 45 minutos nesse aspecto e outros momentos assíncronos, que são os momentos que a gente trabalha. Um pergunta, daqui a 10 minutos responde, ou daqui a 5 horas responde, e aí daqui a 2 horas pergunta outra coisa, e assim vai, são momentos assíncronos, pode ser usado um chat, né? E para o nosso desenvolvimento assíncrono, para o nosso relacionamento assíncrono, nós estamos usando o WhatsApp, tá? Nós temos nosso grupo WhatsApp, e lá a gente está desenvolvendo as nossas conversas. Se você tiver dúvidas, você pergunte. Então você fala assim, a disciplina do professor Marcelo, eu vou tirar um horário para fazer toda quarta-feira, tirar 2 horas e tal. E depois, na sexta-feira, mais 2 horas. Isso tá dando para desenvolver? Tá dando para fluir? Tá, então, feito. Então, outro vai dizer, não, eu vou estudar logo 5 horas seguidas na terça-feira de manhã. Então, você tem aí que cada aluno faz o seu horário. E durante o horário, o aluno vai ter alguma dúvida. Então, eu vou receber no celular, no WhatsApp, lá as suas dúvidas. Um aluno vai perguntar um dia, outro vai perguntar em outro dia, super natural, e a gente vai respondendo aí. Fechou? Não tem nenhum percalço aí. Então, se eu não puder atender agora, eu não atendo, mas daqui a 2, 3 horas eu atendo e respondo. Então, você vai desenvolvendo. Principalmente se você estiver agendando seus compromissos estudantis. Porque se ficar de última hora, aí não dá, né? De última hora é tudo urgente, aí vem ansiedade, vem vários fatores aí. Então, fujam da ansiedade, procurem organizar numa planilha, num cronograma as suas atividades, que vai dar tudo certo. Tá? Aí as perguntas são respondidas a tempo da gente trabalhar. Certo? Então é isso. A gente vai trabalhar o aspecto da web com relação aos aplicativos web em microserviços. Tá ok? Então nós vamos estudar os microserviços. Esse é o tema. E você encontra aí bibliografia vasta sobre o assunto em várias localidades da internet, inclusive, não só a nossa biblioteca, né? Mas você encontra em vários locais aí. A nossa avaliação,
será... Aqui nós temos, eu vou contar aqui direitinho, mas eu acho que nós temos 6 alunos. Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho. Vai ser em grupo. Então você tem aí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou, a turma pequena, né? Turma pequena. Então, no caso, vamos fazer aí 2 grupos, tá? Uma dupla e um trio, ok? Então, vocês se organizem aí e me falem, tá? E aí as atividades que eu for passar em grupo, a dupla e o trio vão interagir, tá, ok? Vocês escolham aí os componentes e trabalhem aí, me entregando as atividades em grupo. Eu também vou passar trabalhos ou atividades, questionários, lista de exercícios ou coisas nesse sentido no Educa. Tá? Tanto os trabalhos em grupo quanto as atividades individuais. Por quê? Porque o trabalho em grupo vai ajudar vocês, porque um vai ajudar o outro e tal. A nota vai ser a mesma para o grupo, inclusive na avaliação também. Mas as atividades individuais, elas vão me ajudar a verificar se cada aluno, tá, está individualmente se saindo bem ou mal. Tá? Então eu vou conseguir rastrear nesse aspecto também. Então eu não vou cobrar tudo em grupo. Tá? Eu vou procurar também estar fazendo algumas atividades individuais para poder analisar a performance aluno por aluno. Até que são 5 alunos, então fica mais fácil também rastrear. Mesmo em grupo dá para rastrear alguma coisa. Mas como a nota vai ser compartilhada em grupo, então eu vou também estar aplicando as atividades particulares, individuais. Tá? E aí o que acontece? 50% da nota será pela participação. Ou seja, a participação será avaliada com a feitura dos trabalhos, respostas, listas de exercício, caso houverem, atividades, questionamentos feitos pelo Educa. Então lá no Educa é que você vai comprovar que você entregou a atividade. Tanto as atividades em grupo, quanto as atividades individuais. Tá? Serão postadas lá. E quando você postar uma atividade em grupo, coloca lá no cabeçalho lá todos os componentes do grupo. Porque quando cai para eu avaliar, aparece lá, fulano enviou. Mas o trabalho não é só do fulano, o trabalho é do fulano, cicrano e beltrano. Né? Então eu vou ter que vou ver isso daí. Apesar que é fácil saber, porque são apenas 2 grupos, uma dupla e um trio, né? Então nesse aspecto fica mais tranquilo. Só um minutinho aqui que a minha filha está pedindo uma ajuda aqui. Prontinho, o BO atendido ali. Tudo em paz. Olha, nós estamos trabalhando a questão das atividades, né? Então é isso.
Alguma dúvida com relação à avaliação? Então, 50% serão trabalhos, 50% será projeto. Pai, me achei. 50% projetos. Então, vocês vão estar desenvolvendo projetos. Agora, eu vou estar avaliando o projeto também enquanto ele estiver sendo feito. As entregas do projeto. Então, você tem uma A1 para entregar. A data da A1 tem que ver lá o calendário, né? Quando será a A1? Não vai ter a avaliação A1, não será um questionário. A avaliação A1 será a defesa. Você que vai mostrar aqui na tela o aplicativo funcionando, o microserviço funcionando, o teu ambiente de desenvolvimento funcionando, e vai ser ali a tua defesa da tua A2. Só da tua A1 e da tua A2. Todos serão projetos práticos. Tá? Feitos na linguagem, a linguagem pode ser a linguagem de sua escolha, né, nesse projeto principal. Então será um projeto principal com microserviços. Agora as outras tarefas serão também cobradas e você pode fazer a A1 em várias etapas. Às vezes você fala, a A1 será um projeto X. Só que eu vou cobrar uma atividade que é a A1. Na aula que vem eu vou cobrar 5% desse trabalho. E na próxima aula eu vou cobrar mais 15% desse trabalho. Então, repare que você vai estar fazendo os 50% desse trabalho durante as aulas. E os 50% finais, no próprio dia, será a defesa. Né? Então, como é que eu vou conseguir avaliar vocês? Eu vou conseguir avaliar porque eu vou estar vendo vocês construindo o projeto ao longo das semanas e no dia da apresentação vou ver vocês defendendo. Isso é importante para mim, porque se eu ver só você defendendo e não ver você construindo, eu posso me perguntar, será que você construiu ou só ensaiou a defesa? Tá? Então eu quero acompanhar essa construção, até porque vocês são 5 e vocês precisam exercitar a arte da dúvida, das perguntas. Façam as perguntas no grupo. Não fiquem travados, dizendo, eu fiquei travado em dúvida. Então pergunta, qual é a dúvida? Tal mensagem de erro, dá o print da mensagem de erro que deu. A gente pode tentar verificar com vocês. Caso a gente não conheça o erro, a gente ajuda, dá alguma orientação. Entendeu? Então é isso que é importante, essa pergunta, essa interação conjunta entre a gente. Então é isso, gente. 50% atividades, 50% trabalhos e os outros 50% a defesa do projeto. Tá? Na A1 vai ser um projeto, na A2 também vai ser projeto. E durante as aulas também vamos estar acompanhando o projeto. São pequenas entregas que também serão avaliadas. Tá? Então é isso. A nossa avaliação será nesse aspecto. A disciplina de optativa 2, essa aqui, que trabalha com microserviços, ela tem um aspecto prático, tá? Ela tem um aspecto teórico e um aspecto prático. O aspecto prático é fundamental para você aprender a teoria. A teoria você pode até entender. Você vê lá o gráfico, você vê lá os desenhos bonitinhos lá, você vai conseguir entender, mas aí é igual olhar no espelho, né? Você sai do espelho e fala, como é que era mesmo aquele detalhe, né? Perdeu a visão, né? Então, quer dizer, precisa fazer para aprender. Então, é importante a prática aí nesse aspecto. E a gente vai cobrando as entregas e avaliando isso daí. Tá ok? Só um minutinho, gente. Alguma dúvida com relação à avaliação, pode deixar no chat aí, ou se você quiser pegar a palavra, pode abrir o microfone também. Tá? Entendeu aí, né? Essa aula vai ficar gravada, vou colocar no YouTube o link para vocês, então qualquer dúvida também você pode rever a aula, tá? E aí, revendo a aula, se a dúvida persistir, você pergunta no WhatsApp. Então é super tranquilo aí. Eu até acho interessante a aula ficar gravada, porque
fica documentado, né? O que aconteceu, o que eu falei, o que eu deixei de falar. E aí o WhatsApp complementa. Se tiver alguma dúvida, não ficou claro isso, aí o WhatsApp a gente complementa ou na próxima aula também. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então a gente vai conversar todo dia não, toda quinta-feira. Acho que esse horário ficou bom, né? Você tem aí o ambiente, né? Você tem aí uma conversa de 45 minutos. Aqui no meu relógio já passaram 25 minutos, falta então 20, né? A gente pode começar a ver, conversar um pouquinho sobre a avaliação, né? Avaliação não, a disciplina, a introdução a microserviços. Mas é por aí mesmo. A nossa frequência, mais uma coisa importante, né? Lembrei, a frequência ela será feita por aqui. Eu vou começar fazendo a frequência pela live. Então aqui eu tenho uma forma de fazer uma chamada aqui, né, que alguns alunos já conhecem, olha só. Newton, Thaleson, Julieta e Thaís. Presente, 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 presente. Pronto, né? Então você tem aí uma gravação aí da frequência, tá ok? Então, por enquanto, a minha proposta é essa, de fazer esse momento síncrono marcar a frequência. Professor, mas se eu responder as tarefas e tal, ok, isso é importante também. Se a pessoa fazer as tarefas, né, estiver fazendo direitinho as tarefas, de repente, se eu posso até considerar uma ou outra, às vezes você tem que sair, alguma coisa assim. Mas assim, coloque no seu calendário, porque a nossa aula já seria de 8 às 11h20, né, na Uniteams. Você está ficando agora só de 19 às 19h45, olha só. Então, não é possível que você não vai conseguir se organizar nesse aspecto aí. Então, eu estou valorizando a sua presença aqui nesse momento síncrono, tá? Então, eu estou considerando a frequência na aula. Esse é a participação nesse momento síncrono aqui. Caso a gente perceba alguma coisa, podemos conversar. Mas porque a turma é pequena, eu acho que dá para a gente conversar aqui e se resolver, fazendo uma votação rápida e tal, a gente consegue se resolver. Então, eu estou então trocando a frequência, em vez de ser das 8 às 11h20, né? Fica das 19 às 19h45 aí. Fechou? Então, temos aí essa definição também. Pessoal, vocês estão vendo a tela aí, então? Estamos vendo sim, professor. Ok, então a ideia é a gente fazer uma introdução aos microserviços e tá trabalhando aí esse aspecto inicial. Tá? Então você tem aí um artigo até de Martin Fowler, né? Você tem aí um artigo sobre o assunto. Esse aí, você vai ter aí um material para iniciar a sua jornada de microserviços. E aqui você tem uma definição que é essa. A arquitetura de microserviços, elas nasceram, tá, ao longo dos últimos anos.
eles descrevem uma maneira particular de desenvolver, de projetar software de maneira em formato de pacotes que são independentes uns dos outros. Eles são publicados de maneira independente. Tá? Não existe uma definição precisa desse estilo arquitetural, mas tem algumas características comuns em torno das organizações e dos negócios. Tá? E alguns aspectos aí de você fazer o deploy automático, que é a publicação da aplicação, a inteligência nos pontos de fim, o controle descentralizado das linguagens, você pode programar os microserviços em linguagens diferentes e eles conversam, e os dados também. Cada microserviço tem o seu dataset. Cada microserviço trabalha com o seu banco de dados. Tem microserviço que pode trabalhar só com arquivo texto. Tem microserviço que trabalha com banco de dados MySQL, outros com Postgre, outros com Oracle, outros com vários bancos ao mesmo tempo, outros com blockchain, criptomoedas. Você entendeu? Outros microserviços consomem outros microserviços e dataset. Então você tem aí essa maneira de comunicação em rede. Tá? Então você tem aí uma diferença em relação ao antigo paradigma. Você tinha dois paradigmas. O primeiro paradigma é o aplicativo monolítico, tá? O aplicativo monolítico é o executável, é o jar, é o class. Esse é o monolítico, tudo em um único bloco. Bloco único, pessoal. Tá? Aplicação em um bloco único. Esse é o aplicativo monolítico. Agora, você já programou para a web, você começa a perceber que o acoplamento diminui. Você tem uma coisa diferente. Mas o monolítico, ele é aquele comando, aquele exercício que o professor passa, onde você faz um executável só. Tá? Então você tem isso aqui. Todas as funcionalidades do seu aplicativo, elas estão num único bloco executável. Então se você tem aí 50 funções no seu aplicativo, elas estão lá dentro. No máximo vai acessar um banco de dados aí. Quando você faz um Alô Mundo, que o professor pede, você está fazendo uma aplicação monolítica. Com o tempo, você começa a ver aplicações web, aplicações mobile, e você percebe que o mundo já mudou. Você consegue utilizar a internet, o seu aplicativo pela internet constrói túneis de comunicação e ele conversa com outros aplicativos. Então você tem uma outra proposta, que é uma proposta de microserviços.
Então você tem aí tá, uma arquitetura de microserviços. Aqui você já tem vários exe, vários jars, vários classes, tá? Vou deixar dessa forma. Eles conversam entre si. Pode ser que um executável está numa máquina na China e o outro está nos Estados Unidos, e o outro está no Brasil. E eles conectam entre si. Pode ser que um jar está lá na Amazon, hospedado na Amazon Cloud, e outro está em Singapura. Então, olha, uma arquitetura de microserviços coloca cada elemento dentro de um local diferente. A diferença lá para cima é que você tem vários microserviços, vários serviços, funcionalidades dentro de um único bloco monolítico. E o microserviço você tem as mesmas funcionalidades, só que estão em locais diferentes. E isso traz uma revolução dentro de alguns fatores, como escalabilidade, por exemplo, como disponibilidade. Se um microserviço falhar, os outros dois podem segurar as pontas. Se forem bem programados, eles podem funcionar, dizer, ó, estamos com um problema na comunicação com o serviço X, vamos continuar operando em modo Y. Dependendo do jeito que você desenvolver, ele consegue sobreviver e ainda funcionar. Já o monolítico, se uma função der problema, a probabilidade é que o programa todo quebre, caia, dê uma exceção fatal e o programa todo seja interrompido. Tá? Então você verifica isso daí. Estão percebendo aí o serviço web sendo necessário? Então você tem essa necessidade mesmo. Você percebe aí a necessidade do paradigma de microserviços. Ele é necessário hoje. Você está no correio, né? Você está lá. Você vai entregar o seu pacote para outro país. Ele vai cobrar o frete para aquele país. Pode ser que a base de dados de frete, de valor de frete, não esteja naquela agência local. Pode ser que a base de dados de frete esteja lá em Brasília ou lá em São Paulo, e você aqui na agência do Tocantins vai entregar para outro estado ou outro país. Ele vai lá nesse microserviço de consulta frete, informa o CEP e o serviço retorna o valor daquele frete. Do Tocantins, de Palmas para o Panamá, de Palmas para a Hungria, tá? De Palmas para Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então ele vai te dar um valor. Esse valor pode mudar, daqui a 5 minutos pode ser que esse valor mude. Aconteça alguma coisa lá que tem que mudar esse valor. Então, a base de dados de valores, de repente, não seria interessante elas ficarem localmente. Se elas ficarem em cada agência do Correios, nós temos quantas cidades brasileiras? 5.000? Então você vai ter que ter 5.000 bases de dados. Olha só. Então,
é melhor ter uma base de dados só e você atualiza num local só. Um local só. Número de cidades brasileiras aqui, eu estou consultando 5.570 cidades. Quer dizer, o Correio parece-me que alcançou todas as cidades brasileiras ou quase a maioria delas. O que ele precisa? Da internet. Com a internet, ele tem acesso a um único microserviço que atende a todas as cidades para consulta de CEP. E o que dizer dos sistemas bancários? Você vai sacar um dinheiro, você vai fazer uma transferência bancária. Você usa um caixa eletrônico. Esse caixa eletrônico vai acessar a central. Pode ser que seja um serviço grande de transferência ou pode ser um microserviço. Daí a gente tem uma diferença aí, tá? Que é a nossa atividade. Eu vou passar como atividade para vocês. Porque o conceito de microserviço, apesar dele ser recente, o pai do microserviço, são os serviços. Sem a palavra micro, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês a nossa primeira atividade de pesquisa, que é bem tranquila para vocês. É uma atividade de pesquisa e teórica para você poder começar a sua jornada. Lembrando que nós vamos trabalhar de forma prática. O Neu está perguntando, o conceito é parecido com o de sistemas distribuídos? Sim, ele roda em cima de sistemas distribuídos. Tá? Então você tem aí os sistemas distribuídos. Quem veio primeiro? Os sistemas distribuídos vieram primeiro. Eles se comunicam entre si. Os microserviços rodam em cima desse conceito também. Eu digo também porque você pode, de repente, além de sistemas distribuídos, você tem arquitetura cliente-servidor na web. Se bem que o sistema de distribuídos é genérico, né? Você faz chamadas genéricas e RPC, chamadas RPC, né? Que faz parte também, tá? É uma boa observação. Inclusive na sua pesquisa, você pode pesquisar sobre isso, tá? Você pode pesquisar sobre sistemas distribuídos. A atividade seria essa. Essa aula de hoje foi para conversar um pouco sobre a nossa avaliação e como será a nossa atividade aqui, o nosso método de trabalho. Então, no WhatsApp, vocês já me informem aí o trio e a dupla. Tá ok? E aí vocês já podem fazer essa atividade aí já. Vou deixar ela em trio e em dupla, porque já ajuda vocês a conversarem entre si, tá? Julieta, Thaís e Thaleson, já tem um trio aí. Newton, tu e o Patrick, sobrou aí você e o Patrick para a dupla, certo? Então você tem aí, aqui é rápido o negócio. Sobrou aqui o Newton e o Patrick, é isso? É isso.
Então aí, ó, a primeira atividade para os grupos é essa. É bom que o grupo já interaja essa semana. Vocês vão pesquisar sobre serviços e microserviços, SOA, tá? E suas similaridades, o histórico, as diferenças. E aí no meio do texto, sistemas distribuídos podem aparecer também. A ideia é que vocês pesquisem e respondam esses 4 itens aí, 5 itens, dependendo. Uma folha. Sem contar a capa e bibliografia, viu? Conteúdo. Fonte 12 e tal, né? Nada muito. Se você for colocar imagens, então aí é 2 páginas. Se for colocar muita imagem, né? Às vezes quer colocar uma imagenzinha para ilustrar, né? Pode ser uma imagenzona gigante, ocupando metade da página. Se for uma imagem gigante, então você trabalha 2 folhas, né? Uma, já que você quer mostrar uma imagem grande, fica a outra folha, a segunda folha para o conteúdo. É bom usar a imagem. Nessa disciplina a gente usa a imagem, tá? Um exemplo aqui, eu já usei 2 aqui, ó, monolítico e arquitetura de microserviço. A imagem fala mais que 1000 palavras. Então é isso, pessoal. Eu acho que é o nosso primeiro contato. Façam aí essa pesquisa. Se quiserem alguma referência de artigo, alguma coisa a mais, no WhatsApp a gente está fornecendo. Vou colocar no Educa a tarefa com o prazo para... Vou colocar o prazo para... da quinta que vem, né? Vou colocar quinta que vem às 18 horas. Né? Que aí já tem 1 hora de intervalo antes de começar. Mas espero que vocês façam antes, né? Mas eu coloco quinta até a quinta às 18 horas o prazo. Eu costumo colocar até às 23h59 do dia anterior, mas vou dar mais um prazo aí, já que as nossas aulas estão sendo à noite. Até às 18 horas do mesmo dia. E às 19 horas começa a aula. Esse é o prazo final. Façam antes. Esse é o conselho. Fechou, pessoal? Então é isso. Dúvidas, estamos online no WhatsApp, tá bom? Vamos caminhando que a gente vai se ajeitando aí. Vai ser uma disciplina tranquila aí. Ela envolve concentração, mão na massa. E as nossas aulas aqui é apenas um guia, um direcionamento para as atividades de vocês. Thaís, fale. Quiser falar no áudio ou no chat. Isso aí é o do trabalho? Conteúdo, bibliografia e capa. Eu tinha falado que o senhor quer capa, bibliografia e a resposta desses temas aqui, né? Pode ser. A capinha aí com o nome dos alunos. A outra foi o conteúdo, desenvolvendo, e na outra a biografia dos artigos onde você tirou e tal. Tá ok. Ótimo, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Tendo dúvidas ainda, aparecendo dúvidas ao longo do caminho, natural que aconteça, pode perguntar no WhatsApp, nosso contato assíncrono. Tá ok? Então fechou, pessoal. Um abraço. Bons estudos para vocês, porque a disciplina continua aí da maneira assíncrona. Valeu, de nada. Até mais.